Aplicação. Primeiro, assim aprendemos que somos absolutamente dependentes de Deus nesta grande questão da salvação eterna de nossas almas. Somos dependentes não só da sua soberania para planejar uma maneira de realizá-la e de seu poder para efetuá-la, mas nós somos dependentes de sua mera vontade e prazer em fazer isto. Nós dependemos da vontade soberana de Deus para todas as coisas que pertencem a ela, desde a fundação até a pedra do pináculo. Foi da vontade soberana de Deus que ele planejasse uma maneira de salvar qualquer um dentre a humanidade e nos desse Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o nosso Redentor, porque ele olhou para nós e nos enviou um Salvador, e não aos anjos caídos. Foi por causa da vontade soberana de Deus. Foi de seu soberano prazer escolher que meios empregar. O fato dele ter nos concedido a Bíblia e as ordenanças da religião foi por sua soberana graça. O seu oferecimento destes meios para nós, mais do que quaisquer outros, o seu oferecimento de influências de despertamento por meio de seu Espírito e sua concessão de graça divina, todos se dão apenas por seu soberano prazer. Quando ele diz, haja luz na alma de um alguém, esta é uma palavra de poder infinito e graça soberana. Segundo, vamos com a maior humildade adorar a terrível e absoluta soberania de Deus. Como acabamos de mostrar, é um atributo eminente do ser divino, a saber, que ele é soberano sobre esses excelentes seres, tais como as almas dos homens, e que, em todos os aspectos, inclusive no de sua salvação eterna, a grandeza infinita de Deus e a sua exaltação acima de nós não aparecem nada mais do que em sua soberania. Fala-se dela na Escritura como uma grande parte da sua glória. Vede que agora eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Salmos 115, verso 3. Cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? Daniel, capítulo 4, versos 34 e 35. Nosso Senhor Jesus Cristo louvou e glorificou o Pai pelo exercício de sua soberania na salvação dos homens. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus capítulo 11, versos 25 e 26. Vamos, portanto, dar a Deus a glória da sua soberania, assim como adorar aquele cuja soberana vontade ordena todas as coisas, vendo a nós mesmos como sendo nada em comparação com ele. Domínio e soberania exigem reverência humilde e honra. A soberania absoluta
universal e ilimitada de Deus requer que devamos adorá-lo com toda a humildade possível e reverência. É impossível que possamos exceder em humildade e reverência diante deste ser, que pode dispor de nós por toda a eternidade, da maneira que lhe agradar. Terceiro, aqueles que estão em um estado de salvação atribuem a graça soberana somente e dão todo o louvor a Ele, que os faz diferente dos outros. Piedade não é motivo para se gloriar, a não ser em Deus, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 29 ao 31. Tal não é, por qualquer meio, em qualquer grau atribuído à sua piedade, seu estado e condições seguras e felizes, há qualquer diferença natural entre eles e os outros homens, ou há qualquer força ou justiça própria. Eles não têm nenhum motivo para exaltar-se, no mínimo grau, mas Deus é o ser a quem eles devem exaltar. Eles devem exaltar a Deus, o Pai, que os escolheu em Cristo, que pôs o seu amor sobre eles e deu-lhes a salvação, antes deles nascerem e mesmo antes que o mundo existisse. Se perguntarem por que Deus colocou o seu amor sobre eles e os escolheu em vez de outros, se eles pensam que podem ver qualquer causa fora de Deus, estão muito enganados. Eles devem exaltar a Deus, o Filho, que levou seus nomes em seu coração quando ele veio ao mundo e foi pendurado na cruz, e em quem somente eles possuem justiça e força. Eles devem exaltar a Deus, o Espírito Santo, que por graça soberana os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que por sua própria operação imediata e livre, levou-os a uma compreensão do mal e do perigo do pecado, e os resgatou da sua justiça própria, e abriu-lhes os olhos para contemplarem a glória de Deus e as maravilhosas riquezas de Deus em Jesus Cristo, e os santificou e os fez novas criaturas. Quando eles ouvirem da maldade dos outros, ou olharem para pessoas viciosas, eles devem pensar quão ímpios uma vez foram, e quanto eles provocaram a Deus, e como eles mereciam para sempre serem deixados por Ele a perecer no pecado, e que é somente a graça soberana que tem feito a diferença. Em 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 10, estão enumerados muitos tipos de pecadores: fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, abusadores de si mesmos, com a humanidade. E então, no versículo 11, o apóstolo lhes diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O povo de Deus tem o maior motivo de gratidão e a maior razão para amar a Deus, que tem-lhes concedido tão grande e inefável misericórdia, meramente por sua vontade soberana. Quarto, assim, aprendemos por que causa temos de admirar a graça de Deus.
pois ele condescendeu a se ligar a nós por pacto. Pois ele, que é naturalmente em seu supremo domínio sobre nós, o nosso proprietário absoluto, e pode fazer conosco o que lhe agrada, e não tem qualquer obrigação para conosco, pois deve, por assim dizer, abrir mão da sua liberdade absoluta e deixar de ser meramente soberano em suas dispensas para com os crentes, quando uma vez eles têm crido em Cristo e para sua mais abundante consolação se ligam a Deus, para que eles possam pleitear a salvação deste soberano. Eles podem exigi-la por meio de Cristo, como uma dívida, e seria prejudicial para a glória dos atributos de Deus. Negá-la a eles seria contrário à sua justiça e fidelidade. Que condescendência maravilhosa é a de tal ser, ao assim tornar-se vinculado a nós, vermes do pó, para o nosso consolo. Ele se comprometeu por sua palavra e por sua promessa, mas ele não ficou satisfeito. Mas para que possamos ter consolação ainda mais forte, ele obrigou a si mesmo por seu juramento. Certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, do verso 13 ao 20. Vamos, portanto, nos esforçar para nos submetermos à soberania de Deus. Deus insiste que a sua soberania seja reconhecida por nós mesmos, neste grande assunto, um assunto que tão de perto e infinitamente nos interessa, como a nossa própria salvação eterna. Esta é a pedra de tropeço na qual milhares caem e perecem. E se continuarmos discutindo com Deus sobre a sua soberania, isto será a nossa ruína eterna. É absolutamente necessário que nós venhamos a nos submeter a Deus, como nosso soberano absoluto e o soberano sobre as nossas almas, como alguém que pode ter misericórdia de quem quer ter misericórdia, e endurecer a quem ele quiser. Quinto, e por último, podemos fazer uso dessa doutrina para proteger aqueles que buscam a salvação de dois extremos opostos, presunção e desânimo. Não presuma sobre a misericórdia de Deus para, deste modo, incentivar a si mesmo a continuar no pecado. Muitos ouvem que a misericórdia de Deus é infinita e, portanto, acham que eles podem demorarem a procurar a salvação no presente. Poderão buscá-la futuramente, pois assim Deus concederá sua graça a eles. Mas considero que, embora a graça de Deus seja suficiente, contudo, Ele é soberano e agirá por seu próprio prazer e Ele irá salvar ou não. Se você adiar a salvação até daqui por diante, a salvação não estará em seu poder. E se você deverá obtê-la ou não, será como um Deus soberano se agradar. Vendo, pois, que neste caso você está tão absolutamente dependente de Deus,
É melhor seguir sua direção na busca, isto é, ouvir a sua voz hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais seu coração. Cuidado também com o desânimo. Acautele-se dos pensamentos de desespero, porque você é um grande pecador, porque você tem continuado por tanto tempo no pecado, tem se desviado e resistido ao Espírito Santo. Lembre-se disto, que seja qual for o seu caso, e você é um tão grande pecador, se você não tiver cometido pecado contra o Espírito Santo, Deus pode conceder misericórdia a você, sem o menor prejuízo para a honra da sua santidade, que você tenha ofendido, ou a honra de sua majestade, que você tem insultado, ou a sua justiça, que você se tem feito seu inimigo, ou de sua verdade, ou de qualquer um de seus atributos. Seja você o que puder, pecador. Deus pode, se Ele quiser, glorificar grandemente a si mesmo na sua salvação.